Muito se fala sobre a coluna vertebral, mas olhando profundamente esta parte do corpo, vamos descobrir mais do que as 33 partes que a compõem. No interior das vértebras está a coluna nervosa ou espinhal, uma verdadeira central de estímulos entre o cérebro e outras partes do corpo. Por ter um papel tão importante, traumas e lesões na medula podem causar problemas graves e até mesmo irreversíveis. Daí a importância da prevenção de acidentes de trânsito e nos esportes, entre outras situações. Fique no Bendita Hora e saiba mais sobre a função da medula espinhal no nosso corpo e como evitar possíveis lesões e as suas consequências. Eu estou conversando com o Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, eu gosto de sempre voltar, é uma das referências na neurocirurgia, é um dos maiores neurocirurgiões do mundo, tem o maior canal de neurocirurgia no YouTube. E o Dr. Júlio opera todos os dias medula, opera cérebro, opera tudo. Então é muito importante a gente falar com pessoas desse calibre, eu acho importante. Quando a gente fala de lesão de medula, sempre a gente treme porque a lesão de medula ela é praticamente irreversível. Perfeito. O que acontece, padre? Para o senhor ter ideia, o que mais mata a população até os 50 anos de idade são os traumas, são os acidentes. No Brasil, é um destaque muito grande para o acidente automobilístico. E aí envolve bicicleta, tudo isso. Né? E o que acontece? Quando você tem uma pancada, o que mais mata é o trauma crânioencefálico, mas se você está no carro e você tem um chacoalhão, a gente tem uma incidência muito grande de lesões, tanto na coluna cervical como na coluna lombar. Que eu trouxe aqui o modelo. Isso, coluna cervical. Essa aqui é mais alta. Aqui no pescoço. Isso. Por quê? Porque é mais móvel. Mais móvel. A coluna lombar, a mesma coisa. A torácica tem a caixa torácica, ela não se movimenta muito. Ela não se movimenta. Essa parte são mais vulneráveis. São mais vulneráveis. Então, tanto aqui embaixo quanto em cima. Isso. E o que acontece? Depende do grau da lesão. A gente tem um grande problema no nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque ele não se regenera. Então, se o dano for completo da medula, realmente a chance de você ter um retorno é muito baixa. Medula é aquilo que passa no meio aquilo chama medula. Medula. Aquilo aqui, aquilo é sistema nervoso central, neurônios, aquilo é. Ele é feito de quê? É o mesmo material do cérebro? Igualzinho. O que acontece? Quando a gente se desenvolve, no meio do nosso corpo, forma o sistema nervoso central, que envolve o cérebro e a medula. Tá. Além disso, ele vai se desenvolvendo, formando esses ramozinhos. Esses ramozinhos, tudo isso é nervo. Tudo isso é nervo. É a forma que tem do nosso corpo comunicar tudo o que está acontecendo para o cérebro. Imagine como é que a gente sabe que ficou em pé, como é que sabe que mexeu a cabeça, como é que sabe que se tomou um corte, através dessa comunicação. Aqui no meio, a massa, chama massa cinzenta? Isso, pode chamar desse o miolo disso aqui, a medula, é aquela massa cinzenta? Igualzinho. É a mesma? Igualzinho. É como se fosse uma extensão do cérebro aqui, descendo ali. Olha que por isso que o termo que a gente usa é sistema nervoso central. E tem o sistema nervoso periférico, que são esses raminhos. Eu digo para o paciente que é como se fosse assim, é nosso HD. Está aqui o cérebro, né? Aqui também é parte dele e esses raminhos que é o sistema nervoso periférico. Isso aqui não recupera. Se houver uma lesão, ele não cicatriza de novo uma na outra. Isso. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Uma vez que o paciente teve um trauma agudo, às vezes eu pego muito paciente, chegou na emergência sem se movimentar. Ele fala, já era. Eu falo, não. Porque tem uma coisa que a gente chama na fase aguda, até 72 horas, choque medular. Tá. Então o paciente pode ter um trauma que perdeu toda a função, mas não porque o neurônio lesionou completo, mas sim porque deu inflamação. Então você tem uma margem ainda de pessoas que chegam sem movimento e podem recuperar nas horas iniciais. Então às vezes eu chego com o paciente desesperado. Imagina, você está consciente, você está lúcido, não consegue mexer nada. Consegue mexer. Então eles chegam desesperados. Eu falo assim, tem que esperar porque a gente faz a ressonância, faz a tomografia, viu que grau de lesão foi. Agora se está uma secção que a gente chama da medula completa, a chance de regeneração é quase nula. Então, porque se fosse um outro lugar do corpo e tal, ele cicatrizaria. Ali não. Eu tive uma paciente que tomou tiro. Aí o tiro estava tendo um assalto e alguém foi reagir e a bala pegou e passou a medula. Aí o tiro é mais complicado ainda porque ele tem a lesão mecânica de passar e tem a térmica também, porque a bala sai quente e queima. Então, as lesões de tiro, quando pegam a medula, elas são muito difíceis, se passou pelo meio da medula. O que acontece, às vezes, é que passa de raspão, pegou na raiz nervosa, e às vezes a lesão não é completa. A gente vai relembrar aqui alguns casos graves, né, de lesão medular. Eu quero que depois a gente vai conversar com o doutor. Vamos ver. As lesões de medula podem mudar radicalmente a vida de uma pessoa. Um dos casos mais famosos é o do ator Christopher Reeve, que encarnou o Superman entre os anos 70 e 80.
O astro de cinema, que fazia aulas de pismo para o seu próximo papel, sofreu uma queda e fraturou a primeira e a segunda vértebra cervical. No Brasil, o livro autobiográfico Feliz Ano Velho foi lançado nos anos 80 e se tornou um best-seller, narrando a vida do escritor após um mergulho em um lago sem profundidade, o que causou a fratura da quinta vértebra cervical. Tanto Christopher quanto Marcelo ficaram tetraplégicos, devido às lesões medulares que tiveram nos acidentes. No caso de Marcelo, a fisioterapia permitiu a volta dos movimentos das mãos e dos braços, enquanto Christopher Reeve lutou até o fim de sua vida pelas pesquisas com células-tronco, em busca de mais qualidade de vida para pessoas em situação semelhante. A gente tem aqui a atleta também, Laís, a Laís também, né? Que também... Então, é interessante porque não são quedas, de repente, consideradas quase que a queda, por exemplo, do Christopher Reeve, uma queda do cavalo, né? Uma queda pequena. Eu já caí muito de cavalo. Nossa, mãe, eu andava a cavalo e caí. Eu sou todo cortado de cavalo, de coisa assim. E nunca tive... E, de repente, é o jeito de cair, né? A maneira de cair. Né? A gente chama a dinâmica do trauma, né? A cinemática. Que é, o que aconteceu? Como caiu? Então, às vezes, é uma quina que bate, às vezes a flexão foi muito... No carro, mais como a gente chama, efeito chicote. É aquele que vai e volta. Os carros não tinha aquele negócio... Suporte, né, da cabeça. E era muito... Aquilo é muito bom, né? Porque qualquer coisa ele protege. Esse efeito chicote, ele reduz. Então, não tem a hiperextensão que a gente fala, né? Porque, no caso, seria arrebentar. Mais ainda. É bem comum também em moto. A moto, às vezes, você tem uma batida de moto. Você, no reflexo, você segura. E estira a música. Isso. Então, lesão de plexo é bem comum por causa disso. Esse dia me bateram por trás na moto. Um taxista me bateu, eu fui lá na frente, mas é engraçado, não foi igual que eu bati, foi... É o reflexo, você segura. Foi de segurar, porque a moto foi... Doutor, dependendo de onde é a lesão, que é a paraplegia, Isso, o que acontece? A gente tem, por exemplo, a coluna cervical, cada raminho desse, ele tem uma função no nervo, tanto motora como sensitiva. Então, se a lesão for cervical, dali para baixo é que nem o fio, cortou. Pode ter. Só que pode ter uma lesão parcial, como ele mostrou um caso aí de uma... Então, às vezes o paciente tem uma hemissecção, é só metade da medula que é lesionada. Às vezes foi só a raiz nervosa. Então, quando a pessoa está vendo, sem ter o detalhe do caso, você vê, mas você não consegue ver. Esses casos mais críticos, como você contou da Laís e outros, ele tem uma lesão da medula completa, e aí, a partir dali de baixo, o paciente não tem nenhum tipo de estímulo. Hoje em dia, está evoluindo muitas pesquisas, né? Célula-tronca chegou a um certo ponto, não evoluiu tanto, a gente não conseguiu regenerar completo algumas, mas ainda tem muito estudo ainda em andamento, né? E hoje está crescendo muito a questão dos estudos da conexão que a gente chama cérebro-máquina. E eu acredito que esse vai ser o futuro. Até o próprio dono do Elon Musk, né, Twitter, tem uma empresa grande que está fazendo isso, né? E no mundo inteiro, quando eu fiquei lá nos Estados Unidos, na UCLA, eles investiam muito nesse tipo. Porque seria o seguinte, você não tem uma secção da medula, e se você criar uma armadura que vai comunicar o cérebro com essa armadura? É impressionante. Quando você vê animais, eles já colocam e o animal pensa e já consegue mexer objetos mecânicos. Doutor, eu vou perguntar, o senhor opera o cérebro, o senhor secciona o cérebro. Isso. E o senhor depois cola ele, põe ele de novo. Isso é curioso, porque o que acontece? Quando a gente está olhando de fora, as pessoas acham que é igual. Não é. Você tem vias específicas. Eu explico para o paciente o seguinte, é como se você fosse uma rua. Se você está olhando de cima, você consegue ver, tem as vias. Então, se você não pegar aquela via, provavelmente não vai ter problema nenhum. Então, tem a via motora. Se o tumor está na área motora, eu já aviso o paciente. Tem um risco grande de eu mexer para tirar o tumor na área motora e ter algum déficit. Só que hoje a gente tem a monitorização intraoperatória. Durante a cirurgia, o paciente pode ficar até acordado e a gente vai fazendo alguns testes para ver se está movimentando ou não. Linguagem, tudo isso. No caso da medula, se houve uma secção radical, não existe essa possibilidade de você juntar ela de novo. Não consegue. O que acontece muito é o seguinte, por exemplo, o paciente tem um tumor na medula, ele fica, poxa, eu tenho um tumor no meio da medula, Júlio. Como é que vou operar e eu vou continuar andando, né? Só que é isso, é a mesma coisa. Onde o tumor está, a gente chama vias de acesso. Então, a gente sabe o caminho que a gente pode ir causando um dano menor. E hoje, durante a cirurgia, a gente tem uma monitorização intraoperatória. Vai um neurologista, coloca um monte de fiozinho no paciente, vai dando pequenos choquezinhos, mesmo com o paciente dormindo, para saber. Se eu mexer onde não pode, ele me avisa. Opa, Júlio, segura um pouquinho aí. Então, você faz uns testes durante a cirurgia. Isso aqui é a medula. Você vai dar para mostrar aqui, doutor? Sim, isso. Isso aqui é a medula. Isso aqui é a medula. Olha que interessante. Então, vou puxar aqui.
Aqui é o seguinte, a gente tem a medula aqui nessa região, cervical, torácica, lombar, sacro. Dentro da medula, tem uma parte que passa a parte motora, tem uma parte que passa a parte sensitiva, tem um monte de vaso, que todo mundo fala de AVC, mas existe acidente vascular medular também. Tem? Pode ter uma obstrução, é raro de acontecer, mas pode acontecer uma obstrução e o paciente tem igualzinho isso AVC. aqui, todo. É isso tudo. E aqui dentro tem esse miolinho, o que é? Esse é justamente essas fibras. Porque essas fibras. Assim, eu não falei que tem um monte de caminho, um monte de rua, cada uma fibra dessa a gente dá um nome. Então, a gente estuda para saber cada fibra. Então, por exemplo, se o paciente tem um tumor no local, eu vou provavelmente pela parte posterior, porque eu sei que a motora está anterior, então eu não quero pegar a movimentação. Se o paciente tiver uma alteração de sensibilidade, ele segue a vida dele, ele anda, mas a motora ele vai parar de andar. Então, na cabeça da gente médico, a gente sabe, tem até um estudo que a gente chama tratografia, que vê todos esses tratos por onde eles estão passando, para a gente criar a estratégia por onde vai entrar e operar. Daqui saem aquelas ramificações. Essas ramificações. Estão aqui dentro, então. Isso, estão aqui dentro. E aí vai comunicar para o cérebro. E aí tem duas vias. Tem a via que manda a informação, que é a sensitiva, e tem a via que manda a informação do cérebro para o músculo. O músculo. Isso. Então, quando o paciente tem um tumor no nervo, a cabeça da gente médica, assim, é parte sensitiva ou motora. Se for sensitiva, é mais tranquilo. Então, tem tumor de nervo que eu tiro, o paciente, doutor, vou ter o quê? Você vai ter uma sensibilidade do lado do pé alterado. Tranquilo para ele. A motora sempre é mais complicada. A motora é mais complicada. Então, motora tudo é mais isso, complicado. Além da gente saber as vias de acesso, a gente hoje consegue fazer teste com o paciente, mesmo dormindo anestesiado, com o neurofisiologista. Então, ele bota um monte de fiozinho no músculo do paciente e vai dando pequenos choques. Se eu mexo em uma via que não pode, ele já me avisa. Júlio, segura um pouquinho nessa região, porque está alterando a parte motora. E a gente tem umas agulhinhas que a gente testa também. Isso aqui passa, passa toda... Isso, é como se fosse isso aqui, tivesse aqui dentro, botar nas duas posições. Isso aqui, como se... Isso aqui chegando aqui, está no cérebro, sai do cérebro. Isso, é. A gente tem essa parte aqui, que chama essa parte cerebelo, isso. Que é o que comunica com a coluna? Isso. O que acontece? É curioso, porque assim, nosso cérebro ele tem um monte de área de modulação. Vou dar exemplo, você vai entender pela doença. Parkinson. É o quê? Existe a área motora, que dá o movimento para a gente, mas existe uma regulação fina no local que a gente chama de gânglios da base. E o paciente que tem Parkinson, esses neurotransmissores deles estão alterados. Então, ele perde a coordenação fina. Então, às vezes, por isso que ele fica recebendo o estímulo. Então, a mesma coisa acontece do jeito que o senhor estava falando, né? O cérebro da gente, ele recebe informação, ele manda informação. O paciente que tem dor crônica por causa de hérnia de disco, né? Que é um problema muito comum, a dor lombar. Ele tem uma protusão discal que está o tempo inteiro, aqui está o disco. Isso. Está vendo? Branquinho. E esse aqui está amarelo. Isso está comprimindo a raiz nervosa dele e o cérebro está recebendo 24 horas o comando de dor. Imagine que desespero para a pessoa. Que desespero. Por isso que a gente dá anti-inflamatório às vezes isso, para desinflamar. E aliviar aquela região. Às vezes precisa de cirurgia para quê? Para a gente tirar aquela hérnia que está comprimindo muito tempo. Às vezes a gente usa remédio crônico. Como que o senhor opera a medula? Tem que cortar o osso? Isso. Aí o que a gente faz? A medula não está aqui dentro, então na maioria das vezes a gente vai escolher a via de acesso. Quando é lombar, muitas vezes a gente vai aqui por trás, a gente faz uma laminectomia, a gente tira essa parte do osso, até para hernia de disco a gente tem que fazer isso. Não sei se o senhor consegue ver, não sei se o público tem um vermelhinho aqui, que seria uma hernia de disco. Aqui, isso aqui é uma hernia de disco. Isso, olha aqui. comprimindo a raiz nervosa. Isso, aí, perfeito. Então a gente vai ter que acessar normalmente pela parte de trás, empurrar esse amarelinho para o lado e tirar esse disco que está sendo comprimindo a raiz nervosa. E se for mexer na medula, também tem que fazer essa secção ali. Essa secção. Mas pode ser pela frente, na coluna cervical, ou pela parte de trás. Isso, você pode tocar na medula? Pode tocar na medula. Não tem problema. Não tem problema. Porque o que acontece? É que nem o cérebro. O paciente fala assim, Júlio, que nem você falou e depois a gente pulou, né? Júlio, como é que você corta um pedaço? Você tira. E aquilo ali? Como a gente sabe as vias, tem muita parte do cérebro da gente, não é neurônio, é via de comunicação. Entendi. Então o cérebro precisa de nutriente, como é que leva o nutriente? Então, assim, tem muita via que você pode cortar sem dar nenhum grau de consequência. Gente do céu, que coisa. Só que hoje evoluiu muito, padre, as imagens. Porque antigamente, imagine, antes da década de 80 de ressonância, você não conseguia ver um cérebro em funcionamento. Então, hoje a gente consegue. Ver. E aí o paciente às vezes fala, Júlio, eu tenho medo de operar e ficar sequelado. Eu falo assim, todo mundo fala isso. Todo mundo tem medo. Eu falo o seguinte, a gente já sabe onde está o tumor, a via de acesso e os riscos. Então, o paciente, como eu disse, eu tinha um paciente que eu operei recente na área motora. Ele fez, movimentando bem. Eu falo, o seu tumor está na área motora, a gente tem que tirar o tumor para saber que tipo senão isso vai comprimir. Eu vou tirar, você vai ficar pior do seu braço, porque o tumor está na área motora.
Mas como vai ter monitorização, provavelmente em algumas semanas e meses sua força vai voltar. Então, hoje em dia é uma previsibilidade muito grande. Que interessante. Tem uma dúvida pro doutor aqui, né? Deixa eu ver lá, vamos lá. Medula óssea e medula espinhal são a mesma coisa? Isso. Não são. Não são? A gente tem a medula espinhal, é isso que a gente falou até Isso agora. aqui, a medula espinhal. Isso. A medula óssea, ela é responsável, apesar de ter o mesmo nome, mas não tem nada a ver, é responsável pela produção de células sanguíneas. Então, os pacientes confundem muito, porque tem doação de medula. Falam, como é que doa medula? Medula tem qualquer parte do osso. Medula óssea. Isso, medula óssea. A região mais comum é nessa parte da crista ilíaca. Que tem uma área grande. Uma área grande, que às vezes quando vai funcionar. Medula óssea é o tutano. Isso mesmo. Tutano do osso. Tutano do osso. Está lá dentro do osso produzindo células. Aquele tutano que produz célula. Isso. Por que falam tanto disso? Porque, por exemplo, vamos supor que você quer ser doador. Então, a pessoa que vai doar, o médico vai com a agulhinha, vai tirar essa parte dessa medula óssea para transplantar para outra pessoa, entendeu? Algumas biópsias que o hematologista vê assim, esse paciente eu acho que ele está com câncer, uma leucemia, então eu preciso fazer uma biópsia da medula para tirar, para ser analisado com a agulhinha. Eu não lido com isso, é o hematologista. Medula óssea, a medula espinhal é uma ramificação nervosa. Isso mesmo. Nervosa. É interessante. O pessoal pensa que você vai medular. Como é que doa a medula? O transplante de medula, às vezes as pessoas fazem essa confusão, dizem assim, ele teve uma lesão na medula, não pode doar a medula? Eu vi que pode doar a medula. Não, é outro tipo. Não tem nada a ver. E o transplante de medula não é o transplante de medula espinhal, né? Não é, isso, é mais uma semiologia, o termo... por causa de medula de estar no meio, né? Então acaba que medula, a palavra medula vem que está no meio do osso. Isso. No caso, medula espinhal está no meio da espinha vertebral, ali, da espinha vertebral. E medula óssea que está no meio do osso, né? No meio do osso. Mas que interessante. O doutor, agora, na verdade, a medula espinha, a espinha vertebral, coluna vertebral. Coluna vertebral, ela funciona como uma proteção, é só quase uma proteção. E o que acontece, padre? Porque a gente fala tanto desse tema, coluna, né? Para o senhor ter ideia, a principal causa de ida de pronto-socorro no mundo inteiro, isso é dor de cabeça e dor na coluna. Então, quando a gente olha o tamanho da nossa coluna, né? A gente tem muita vértebra. Imagine isso com a população envelhecendo. Então se você olhar para o seu público, né, que tem muita gente da terceira idade, é incomum alguém com mais de 50 anos que não sente dor crônica. Crônica, né? Pode ser no joelho, pode ser na... Então, assim, a coluna ela é muito forçada. Quanto mais exercício você faz, a gente só fica falando de coluna. O que é que está aqui envolvendo tudo? Musculatura. Então, se você tem uma musculatura forte... Musculatura forte. Que mantém. Que previne os problemas da coluna. Além disso, sobrecarga mecânica, o peso. Eu falo que musculatura é a armadura do corpo. Foi você que falou aqui uma vez, por isso que eu falo isso, protege mundo. Protege mesmo. Protege do corpo. E a outra coisa é o peso. Deixa quebrar o osso, né? Outra coisa é o peso. Tanto que eu brinco com alguns pacientes que ficam invejando aquele muito forte, eu falo, não, é bom ser magrinho. Para a coluna da gente, você ser magrinho é muito bom. Ser altão também não é legal para a coluna, porque o alto também sente mais a coluna, né? Então, assim, o ideal é o controle do peso, fortalecimento da musculatura e o movimento. Fazer exercício físico é muito importante mesmo. Porque, assim, dor todo mundo vai ter. Eu até brinco com meus pacientes que são muito saudáveis, você fala assim, tem a bênção e a maldição de você ser saudável, né? Bênção que você vai viver muito tempo e a maldição que você vai ter mais doença que todo mundo. Vai ter, porque quanto mais velho vai aparecendo. Tem um Aras aqui no interior de São Paulo que utiliza cavalo para ajudar as pessoas com lesão medular. Veja só. Que os animais são parceiros dos seres humanos já sabemos há muito tempo. E isso não é diferente com os cavalos. E tem até nome, ecoterapia. A ecoterapia, ela trabalha todos os indivíduos, tanto a questão psíquica, quanto a questão física, quanto a questão social. A gente consegue trabalhar, por fato de ter uma equipe interdisciplinar, e o cavalo, a gente consegue trabalhar com todos os tipos de patologia. Então, pode trabalhar com idosos, a gente pode trabalhar com pessoas com deficiência física, né, cadeirantes, síndrome de Down, crianças com que sofreram alguma questão social de abandono. A ecoterapia também é usada em casos de lesão medular, quando a pessoa fica paraplégica. É o caso da Letícia, que vai ao Aras uma vez por semana. Eu sofri um acidente há 7 anos e fui fazer um tratamento numa clínica em São Paulo, onde a Mayara, que é a fisioterapeuta aqui do Aras, ela
trabalhava. E aí eu conheci ela e vim conhecer o Aras. Aí eu tive uma boa melhora no controle de tronco, nas atividades, na minha casa mesmo, em transferências. Eu tive eu tenho um melhor desempenho depois da ecoterapia. Eu tô, vamos dizer, mais firme, né? Em todas as coisas que eu faço. O cavalo, ele é um animal que tem a marcha mais parecida com o ser humano, tá? Então, ou seja, o cavalo ele oscila para frente e para trás, para um lado e para o outro e para cima e para baixo, que é o movimento tridimensional, que é o que a gente faz, né? Então, a partir do momento que esse paciente ele anda no cavalo, né, isso é um estímulo para a parte cerebral, para a medula, que vai formar um termo que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um termo muito recente, que ele trabalha com esse estímulo, seriam novas conexões que o cérebro e a parte nervosa, vamos dizer assim, né? Toda nosso sistema nervoso, ele começa a formar novas comunicações através desse estímulo. Interessante a neuroplasticidade. Muito interessante. E tem uma coisa, padre, que eu digo o seguinte, por exemplo, você vê alguém numa cadeira de roda, ou alguém, você não tem noção, mesmo o médico, se você não examinar e saber o que a pessoa tem, né? Então, muitos pacientes, eles não têm lesão completa. A outra coisa, muitos pacientes, ele desenvolvem uma musculatura acessória tão impressionante. Eu brinquei até com um paciente uma vez, porque você precisa examinar, né? Aí eu fui examinar, ele fez, não, eu vou para a maca. Mas ele foi tão rápido, nem deu tempo de eu falar que não precisava. Porque ele tem um treinamento, ele tem uma musculatura acessória do tronco muito boa. E acaba desenvolvendo mais aquilo, né? E além disso, quando a lesão não é completa, muitas vezes ele desenvolve isso que ela falou de neuroplasticidade. É como se encontrasse novos caminhos. Quando não é completo, significa que não foi seccionado todo. Completo, é. Aí ficou uma parte da medula. Isso. E aí naquela parte que ficou, ele vai surgindo novos caminhos. E eu digo para o paciente assim, para você ter ideia, cérebro e medula, como eu falou, sistema nervoso central. Crianças que às vezes tem tumor ou que tem alguma crise muito rara, você pode até tirar metade do hemisfério do cérebro e a criança ficar sem déficit nenhum. Que isso, doutor? Por quê? Neuroplasticidade. Claro que é na população pediátrica. No adulto, que é uma coisa bem comum, é o paciente, como ela mostrou ali. Você está cadeirante. O paciente já fala assim, Júlio, por que eu vou fazer fisioterapia? Para que eu vou fazer reabilitação se eu não vou voltar a andar? Se a lesão foi completa, eu falo, não é bem isso. O tempo do cérebro é completamente diferente do que sempre de uma cicatriz na pele, do que tempo de uma hemácia. Então, no cérebro, esses caminhos que se encontram, músculos que recrutam diferente. Pra você ter ideia, às vezes eu vejo o paciente que é cadeirante, aí ele tem atividade sexual. A família, por quê? Porque foi uma lesão parcial, foi o nível que foi, né? Então, assim, tem muitos detalhes, urina também. Tem paciente que controla, tem paciente que não controla completo, mas sente a bexiga na hora que está cheia. Quando está cheia, ele já vai, olha... E muitos desses é por treinamento. Eles começam a treinar e começam a melhorar. Então, e esse treinamento vem justamente porque vai encontrando outros caminhos. Vai encontrando outros caminhos. Ali. Eu tenho uns 2 ou 3 pacientes que são até competidores, paralímpicos, tudo isso. Eles me falam, Júlia, é impressionante, a depender da idade que a pessoa teve a lesão e o esforço que ela faz, como é completamente diferente. Então, doutor, isso é importante, porque de repente aí entra a questão da mais emocional, psicológica. Se a pessoa desiste, fala, não, pronto, agora eu vou ficar na cadeira de roda, não vou fazer mais nada e tal. E aí vai piorando. Agora, se a pessoa luta e fala, vou buscar, como a ecoterapia, vou buscar, vai desenvolver, isso vai acontecer de um determinado momento. Acontece em muitas fases. Por exemplo, teve um acidente. Eu tenho muito paciente jovem que teve acidente. A primeira fase, todo mundo é negação. Não é comigo, não é possível, isso e aquilo. Depois ele vai passando pelas fases. Chega a fase de revolta. Acabou minha vida e eu não vou andar mais e tal. E depois tem a fase de aceitação. E é surpreendente a gente lida, e o senhor deve lidar também com muita pessoa de luto, assim, como o ser humano tem a capacidade de se reinventar. E tem, interessante, que essas fases aí do acidente são as mesmas fases do luto. A mesma fase do luto. Mesma fase do luto. Mesma fase do luto. E a capacidade de adaptação do ser humano é impressionante. Ele se acostuma, ele se adapta a qualquer situação, né? Ele adapta a qualquer situação. Eu tive um paciente assim que foi muito forte, ele falou assim, Júlio, eu tive a lesão, eu parei de andar, eu tive que me aposentar por causa do trabalho, né? Eu sei que eu queria estar andando, mas eu estou tendo a melhor fase da minha vida. Eu até assustei assim. Olha. Ele falou, estou com tempo com meus filhos, estou me cuidando, estou viajando, estou conseguindo fazer. Coisa. Então, assim, tem seres humanos que têm a capacidade, por isso que o estímulo, da mesma forma que tem a neuroplasticidade, tem a parte da cognição, né? De você aceitar, então, aconteceu. Justamente, né? Buscar essa adaptação
Agora, doutor, a questão da fisioterapia, a gente está falando de... A fisioterapia é fundamental. É muito negligenciada, padre, então, muito negligenciada. Eu tenho um paciente, por exemplo, que está dando exemplo de coluna, de hernia de disco, ele vai para você, ele vai para você, fiz, não fiz não gosto. E às vezes eu falo o seguinte, claro que os convênios, né, a gente está falando de dinheiro, de indústria e tal, eles não são legais com a fisioterapia, os valores são muito baixos, não é fácil de conseguir. Então, às vezes o paciente reclama, Júlio, bota uns 10 e fica mandando repetir o mesmo movimento, né? Mas assim, a fisioterapia na parte da coluna, na parte da neuro, é tão importante quanto a conduta médica. Eu falo isso, doutor, porque, de verdade, às vezes nós somos preconceituosos com a fisioterapia. Eu tava com uma lesão aqui no meu... Não, também tudo eu tenho também. Agora uma lesão no ombro aqui. Quem se cuida é assim mesmo. Quem não se cuida não tem nada. Né? Uma lesão no ombro, doutor, que eu fui um médico, o médico falou assim, tem que operar. É uma lesão ali, tem que operar. E um outro médico falou, não, você tem que fazer fisioterapia. Impressionante. Aí, até a fisioterapeuta lá da paróquia, a Gislaine Mioto. Perfeita. Aí ela me deu um monte de exercício pra fazer. Eu juro, doutor, eu falei assim... Individualizado, né? Mas eu falei assim... Mostrando. Não vai melhorar. Não dá certo. Eu falei, pelo amor de Deus, ela tá mandando fazer coisa que é o movimento que eu faço. Doutor, 10 sessões, eu não sinto mais um. Mas é impressionante como que, de repente... Por isso que a gente negligencia uma coisa que é fundamentada, que é estudada, que é científica, né? Com certeza. E eu acho que o brasileiro ele é muito prático. Eu tive um paciente uma vez que ela chegou com a malinha para operar. Eu tenho um problema na coluna, eu já vi, então eu tenho que operar. Eu fiz, você fez o que de tratamento? Tomei os remédios, mas não funcionou. Você vai fazer... Ela acho que voltou para a cidade até com raiva, né? Poxa, eu vim tudo querendo operar e tudo. Mas assim, é o que o senhor falou. Você tirou a dor, tem que perder peso... Vai fazer fisioterapia, aí pergunta se voltou mais, mandou para você, tô ótimo e tal, vou continuar aqui. Então, assim, tem muito disso, assim, você tem que entender que existe uma ciência por trás. 90% das dores, elas são tratadas clinicamente. Não é a minoria, não, é a grande maioria. Doutor, existe existe diminuição de expectativa de vida para uma pessoa que passou por uma lesão medular ou não? Existe no seguinte aspecto, tem que ter muito cuidado com as feridas, se você deixa de ter sensibilidade. Tem que ter cuidado, as infecções urinárias em especial, muitas vezes precisam da sonda, então aumenta a chance de ter infecção. Mas se o paciente não teve um evento desse, o tempo de vida que tiver que ter, ele vai ter. Não é por causa da lesão que isso vai impactar no tempo de vida dele. É mais o cuidado com a infecção. Que é o cuidado que todo mundo tem que ter mesmo. Tem que ter. E a parte emocional, tem paciente que se entrega, padre, é assustador. Então, isso é não importante. Se alimenta bem, fica só trancado dentro de casa. Um paciente às vezes me falou assim, Júlio, você vai sair para algum lugar, você tem que pensar onde você vai parar. Eu tenho que pensar em tanta coisa. E realmente, nessa fase de adaptação é difícil, porque quem vai, aí acha que vai atrapalhar as pessoas. Aí às vezes eu tenho muito paciente idoso, que é a mesma coisa. Ele começa a se trancar, e aí não quer usar uma cadeira de roda. Sim, às vezes não quero não e tal. Mas aí deixa de ficar trancado em casa. Eu fiz, vai na cadeira, fica, depois você volta e anda. As pessoas ficam olhando. Eu fiz, não, você tem que ser prático. Vida é readaptar o tempo inteiro. E é verdade, qualquer pessoa, qualquer situação, a gente vai buscando se adaptar. Bengala, né? Eu sempre falo para as pessoas, como é importante, de repente, uma bengala num determinado risco de queda, né? Às vezes tem que ter nada, as pessoas, para evitar mesmo. Existe medida de segurança que faz com que a pessoa evite. Eu acho que é importante também levar em consideração isso, né? A questão de cinto de segurança, a maneira de... Né? Até o jeito que a gente fala é errado, né? Acidente. Parece que não tinha o que fazer e aconteceu porque tinha que acontecer, né? A grande maioria dos eventos que acontecem são erros grosseiros. A gente vê exemplo de pular em piscina rasa, tem que ter muito cuidado. No Brasil, a questão da bebida. Tá todo mundo bebendo, aí tá todo mundo... O julgamento tá prejudicado quando você bebe, aí um colega empurra. Mas, padre, dá dó. É irmão que jogou o outro e bateu a cabeça e parou de andar pro resto da vida, né? Mergulho, às vezes, tá no barco e pula de cabeça no barco, né? E bebida alcoólica no trânsito. É uma vergonha o Brasil, né? Porque muita gente, a maioria dos acidentes tem envolvimento de bebida alcoólica, né? A pessoa que está, às vezes, de carona também está bêbado e entra no carro de quem está dirigindo bêbado também. Não é só você dirigir bêbado, né? Você entrar no carro de alguém que você sabe ou imagina que aquela pessoa tem de bebida é um erro também, né? Só que a pessoa bebeu e o julgamento dela está prejudicado. Isso que é o problema. Por isso que tem que planejar antes de sair para beber. Eu já vou voltar de táxi, eu já vou voltar de Uber, eu não vou pegar carona lá. Você tem que estar com isso já programado. Porque, na verdade, você no acidente, você não sabe o que vai acontecer, que parte que vai ser
bater ou não bater, aquela coisa toda. Quando eu falo o seguinte, a medicina torna a gente estatístico, né? Eu falo assim, até os 50 anos, qual o medo que você tem que ter? Acidente. A chance de você morrer pode ser uma violência, pode, né? De um assalto e tal, mas normalmente o quê? Acidente o quê? Automobilístico. Então, se você for se preocupar com alguma coisa, é a questão da bebida alcoólica, porque estatisticamente está muito relacionado com quem você está andando, entendeu? E usar todos os itens de segurança. Eu sei que grande parte das pessoas no Brasil tem desigualdade social, questão de acesso, mas se puder, o carro com maior quantidade de airbag, aumenta a segurança, né? Não passar o limite da velocidade, assim, é uma coisa clássica que você tem que ter, né? E se você, eu sei que seu público tem muita avó e avô, conversar muito com os netos. Porque o julgamento do jovem já está prejudicado, ele gosta de emoção, né? Esse negócio não aguenta também de emoção. Com quem ele anda? E outra coisa também, eu vou dizer, sabe essas coisas de brinquedo, esporte radical? Sempre tem uma hora que o negócio não dá certo. Tem que ter brinquedo muito radical, né? Sempre o trem dá errado, em algum momento vai dar errado, de repente vai dar errado com você. É uma maneira... Eu detesto o parque. Eu fui no Hop Hari uma vez na minha vida, entrei só naquele barquinho que passava no coisa. Eu não acredito que tem gente que anda de coisa para bater a cabeça, para virar coisa. É um absurdo essas coisas. E esporte radical, sempre eu também fico com o pé atrás. Para quem tem que fazer esporte radical é atleta, não tem nada que se meter a fazer coisa de... Tem que ter muito cuidado com porque assim, na maioria das vezes a gente está do lado de cá de acidente, é assustador, padre, porque assim... Eu já peguei pessoa que chega vestida de Papai Noel, porque inventou de se pendurar para fazer... É assim, padre, assustador, é assustador. Eu tô falando... Aí você como médico, vai ouvindo a história, você fala assim, como assim? Porque assim, tudo parece banal, como se eu falasse, é uma brincadeirinha, vai brincar com o neto, se pendurar. Não. O idoso não pode se pendurar. Mas, ó, minha sobrinha, semana passada, tá com um problema seríssimo por causa de uma tirolesa. Rebentou toda a parte de baixo, rebentou a fíbula, rebentou tudo, porque a tirolesa veio e bateu. Ela veio falar comigo, assim, vai ter que operar, fazer uma... Eu falei, ó, imagine se tivesse batido a cabeça. A cabeça, é isso mesmo. Eu falei, era traumatismo craniano. O futebol também tem que ter cuidado, qual o seu peso, como é que tá, dá para jogar, não só final de semana. Isso, aí vai assim, pessoal. Vocês aqui, ó, tudo fica fazendo futebol, tudo uns barrigudos, umas coisas, não aguenta nada, tá? Aí, depois não aguenta. Mas eu falo assim, o acidente, eu já fraturei jogando futebol também, fraturei. Então, assim, o que acontece? A vida tem riscos também, né? É verdade. Só que assim, se você puder evitar, faz atividade física regular. Você jogar uma vez por semana, não tem festa e bebida, você vai para festa e bebida, preocupe com quem você vai andar, entendeu? Hoje tem muita coisa de aplicativo, essas coisas, as pessoas ficam se relacionando com quem não conhece, às vezes a pessoa bebeu e saiu e tem acidente. Tem que ter muito cuidado mesmo. Gente, o Dr. Júlio, eu falei, é espetacular, eu queria... Quanta coisa a gente falou, quanta coisa importante a gente trouxe. Doutor, eu queria agradecer o senhor. Olha aqui, ó, volto a dizer, o Dr. Júlio é a referência em neurocirurgia. Eu quero que você siga ele no Instagram, @neurocirurgiabr. É importante, neurocirurgiabr, no Instagram. No YouTube, eu digo para você, é o maior canal do mundo de neurocirurgia. No YouTube é neurocirurgiabr. Informação, o doutor sempre tem muita informação boa, mas boa mesmo. Não fica procurando gente que fala bobagem por aí, não, gente. Vai em quem realmente entende. Então, ó, o Neurocirurgia BR é o melhor canal de neurologia, de cirurgia, de neurocirurgia. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que o mais importante é o que o senhor falou, é informação. Informação. É importante. Balizada, não qualquer informação, tem que ter uma informação. Muito obrigado, doutor. Obrigado, pai. E a gente vai encerrar o programa hoje, com o clipe? Aonde quer que eu vá. Da banda Paralamas do Sucesso. Deus abençoe vocês. O Herbert Viana, né, e a esposa sofreram aquele acidente, né, era um, como chama, paraglider? Era um paraglider? Ultraleve. Caiu no mar e ele, né, a esposa faleceu, foi muito trágico. Mas ele é uma pessoa, um exemplo, que ele tem uma lesão medular, né, e não deixou com que as coisas ficassem fazendo ele parar. Ele continuou com as... Ué, que é isso? Me chamando aqui? Continuou a sua vida e continuou tocando e continuou sendo mesmo, né, um exemplo de superação. Obrigado, doutor.